só associava vigas. Tá? Então a gente pegava a viga biapoiada, associava com viga engastada, com viga biapoiada e com balanço. Então essa associação somente de vigas que a gente chama de vigas Gerd. Os quadros compostos, tá? Ele pode ser uma associação somente de quadros, né? Quadros simples, como eu posso também ter quadros e vigas, tá? Que foi o caso que eu coloquei para vocês, tá certo? Bom, aqui como lá em vigas Gerd, eu também tenho trechos que têm estabilidade própria, como eu também tenho trechos que não têm estabilidade própria, tá? Aqui é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais complexo a visualização desses trechos, tá? Mas não é nada de irreal, não. Aquela regrinha que eu coloquei para vocês, de número de rótulas igual mais um dá a quantidade de trechos, isso não se repete aqui, tá? Aqui você não pode fazer isso. Por quê? Porque quando você associa quadros simples, você tem quadro biapoiado, você tem quadro engastado, você tem quadro com balanço e você tem quadro que? Triarticulado. O quadro triarticulado é aquele quadro que tem uma rótula, ele é constituído de uma rótula. Além de dois apoios do segundo gênero, tem uma rótula também. Então, por isso que eu não posso aplicar a regrinha que a gente aplicava lá em vigas Gerd, para determinar o número de trechos a determinar, justamente por causa disso, pelo fato do quadro triarticulado possuir rótula. Bom, aqui também, eu só vou poder romper a estrutura nas rótulas. Eu não vou poder romper a estrutura fora da rótula. Tá? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: para a gente conseguir visualizar um quadro triarticulado, tá? O que é o quadro triarticulado? Eu tenho um apoio de segundo gênero, tenho uma rótula e tenho um apoio de segundo gênero. Repare que a rótula, no quadro triarticulado, ela vai estar sempre entre dois apoios do segundo gênero, para poder caracterizar esse tipo de estrutura. Tá? Então, por exemplo, repare, esse apoio aqui é do segundo. Então, repare que entre esses dois apoios aqui tem o quê? Tem uma rótula. Então, eu sei que nesse trecho aí eu tenho um quadro triarticulado. Ou seja, essa rótula eu não posso mexer. Tá? Que é para formar essa estrutura. Porque se eu fosse mexer nisso aqui, vamos supor que eu fosse romper essa rótula. Tá? Se eu rompesse essa rótula, o que ia acontecer? Eu ia colocar um apoio de segundo gênero aqui. Ó, o que é isso aqui? Um apoio de segundo e outro apoio de segundo. Esse quadro é isostático? Ele ficou aqui? Não, ele é hiperestático. Então eu não posso romper, abrir a estrutura nessa rótula. Então toda vez que eu tiver dois apoios do segundo gênero e tiver uma rótula atuando entre eles, tá? Não estou dizendo que seja no meio deles, é entre eles, entre esses apoios. Então nesse trecho fica caracterizado um quadro triarticulado. Tá? Então aqui já sabe que eu não posso mexer nessa rótula. Tá? Aí eu vou para essa aqui. Essa aqui eu poderia mexer? Poderia. Né? Por quê? Porque esse apoio aqui é do primeiro gênero. Então, aí eu consigo formar um quadro bem apoiado. Só que se eu começar por essa aqui, o que vai acontecer? Eu tenho outra rótula ali. Então eu tenho que começar a resolver essa estrutura a partir de que ponto? Começar pelo trecho que? JD. Ou seja, eu vou abrir a estrutura aqui em J, né? E aqui a gente também usa o método da decomposição. Tá? Trecho JD. Então, abrindo aqui, eu vou colocar um apoio de segundo gênero aqui em J,
E aqui eu tenho um apoio do primeiro gênero. O que é isso aí? É uma viga biapoiada. Tá? Então aqui eu tenho a minha carga P3. Então aqui eu tenho um VD. Né? E aqui eu vou ter um VJ e um HJ. Tá? Tem um VJ e um HJ. O que é um HJ? Que é apoio de segundo gênero. Ok? Ó, o que eu encontrar aqui, gente, o que eu encontrar aqui, eu transmito para a extremidade J. Né? Aí eu vou transmitir para essa extremidade aqui. Então determinei isso aí. Bom, aí qual é a outra rótula que eu vou ter que romper? Aqui em H. Então eu vou analisar agora o trecho H, é C, H e J. Então, ó, vou representar o trecho C, H e J aqui, ó. Vai caixar. Onde tem a rótula é o apoio do segundo gênero. Aí eu tenho aqui o apoio do primeiro gênero. Isso aí virou o quê? Isso é um quadro biapoiado. Né? Então é um quadro simples. Professor, mas desse lado do J não teria que ter um apoio, não, né? Porque já foi feito Não, aqui, né? o apoio já está aqui. Aqui eu vou só transmitir. Então aqui é P2. Então aqui em C, ó, eu vou ter um VC. E aqui, ó, em J, tá? Aqui em J, Recebe o que der no... o que vai acontecer? Se eu achei VJ para cima, eu transmito ele para baixo. Se eu achei HJ para lá, transmito para cá. Tá? Aí sim, agora eu vou determinar aqui um VH e aqui um H de H. Tá? O que eu encontrar nesse ponto aqui, eu transmito para todo esse trecho aqui. Isso aqui é um quadro que triarticulado. Era o único trecho estável dessa minha estrutura. Ou seja, daqui para cá está instável. Então, para finalizar, o trecho A, E, F, G, B, H. Tá? Eu vou representar ele aqui, ó. Então aqui está meu ponto H. Então se eu encontrei VH para cima, transmito VH para baixo. Se eu encontrei H de H para a esquerda, transmito para a direita. Pronto, acabou. Então aqui é o ponto A, ponto B. E, F, G e H. Então agora aqui, ó, VB, HB, HB, VA, VA, HA. H. Ok? Aí uma vez determinadas as reações, transfere as reações para cá e a gente desenha o gráfico. Entendeu?
Mesmo procedimento lá utilizado lá em Vigas Velhas. Eu encontrava as reações e colocava lá na viga original os valores das reações para você poder desenhar o gráfico. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Não, vou fazer gráfico desse. Não, vou botar um exercício.